Graças a Deus, mais um sábado alcançado com vida, paz e saúde. E para mim é um privilégio estar interagindo com tantos irmãos nesta manhã do Santo Sábado. E eu gostaria de trazer esse tema que por acaso me surgiu interesse. Na realidade, o interesse já era antigo, né? Mas, de fato, quando estive em Campinas, durante a produção do suco de uva, numa segunda hora eu tinha planejado algo e, devido aos comentários que a gente foi fazendo durante as lições, eu falei, eu vou mudar aqui, eu vou abrir o notebook, entrar no desejado, no capítulo sobre Zaqueu e vamos entender um pouco melhor sobre isso, de improviso mesmo. Pegamos lá, e aí qual não foi minha surpresa? Como que a irmã White é algo assim que aquece o coração. A gente começa a ler e vê que aquilo não pode ser criação natural, mas sim uma obra sobrenatural sobreveio naquela mulher, de modo que ela traz uma claridade, uma profundidade sobre o tema que é maravilhosa. E eu queria compartilhar com os irmãos isso. Não vai ser pouca participação minha. Eu quero que os irmãos vejam que a profeta do Senhor diz. Então, curiosamente, o capítulo sobre Zaqueu é bem curto. E naquela ocasião eu li ele completo com os irmãos lá em Campinas e gostaria de ler com os irmãos aqui também. Os irmãos vão se impressionar com essa história belíssima que temos registrado na Bíblia, né? Lá em Lucas 19, 1 a 10, e vamos já diretamente para o texto de Ellen White, onde ela vem comentando esses 10 versos da Bíblia. Eu vou compartilhar o texto na tela e os irmãos vão acompanhar a leitura. Então, aqui está registrado esse texto no Desejado, no capítulo 61, intitulado Zaqueu, nas páginas 552 a 556, está esse relato. Ellen White abre declarando o seguinte: de caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Lucas 19, 1. A poucos quilômetros do Jordão, da banda ocidental do vale que se estendia, daí numa planície, descansava a cidade em meio de verdura tropical e luxuriante beleza, com as palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais, brilhava, qual esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. A continuação do texto diz assim: muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava o povo. Sabia-se achar-se entre a multidão o Rabi Galileu, que não havia muito ressuscitara Lázaro, e conquanto abundassem os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhe render homenagens. Jericó era uma das cidades outrora separadas para os sacerdotes, e por essa época grande número deles tinha aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso.
era um grande centro de comércio, e os oficiais romanos e os soldados, com estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam, ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Então, aqui, nesses 3 parágrafos iniciais, temos o cenário montado. A época já é identificada indiretamente aqui, já é no momento depois que Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, podemos ver que já mais próximo do fim do ministério de Cristo, havendo muitas conspirações contra Cristo. E ele, então, de caminho para Jerusalém, diz que ele entra nessa cidade de Jericó, um grande centro comercial, onde havia vários estrangeiros, romanos, assim como publicanos. Vamos ver agora o que dirá sobre o personagem de hoje. Declara assim: chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios, os da sua mesma pátria, né? Os israelitas odiavam. Sua posição e fortuna eram o prêmio de uma carreira que aborreciam e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Essa era a aparência exterior. Alguém poderia achar que não havia esperança para tal tipo de pessoa. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. Então, só de ele ter ouvido falar de Jesus e a atitude, a quebra de barreiras que Jesus fazia, despertou nele o anseio, o desejo de uma vida melhor. Diz que a poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João Batista no Jordão. Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Lucas 3,13. Conquanto aparentemente desatendida, impressionara-lhe o Espírito. Então, ele tinha tido esse contato com a mensagem de João Batista. João Batista não falou que aqueles publicanos tinham que abandonar sua posição, mas não poderiam extorquir o povo, pedir mais do que o ordenado. E, conquanto aparentemente desatendida, né, ele não colocou em ordem sua vida, Zaqueu, aquilo ficou em sua mente impressionando. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto o seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, sentiu-se pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele. Não fora acaso publicano. Irmão Denilson? Não fui eu, não. Não. Eu escutei um barulho. Então, aqui, continuando a leitura, diz o seguinte: todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele.
Não for acaso publicano um dos mais dignos discípulos do Mestre? Aqui uma referência a Mateus, né? Um dos 12. Diz que Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Olha que revelação maravilhosa da mensageira do Senhor, nos mostrando que mesmo antes daquele encontro de Zaqueu com Jesus, ele já começou a pôr em ação o seu arrependimento e diz então que ele começou a fazer restituição àqueles a quem prejudicaram. Maravilhoso então vermos este relato. Diz ainda a continuação: começara já a volver atrás, quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Zaqueu decidiu vê-lo. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração. Então, nesse texto, irmãos, nós vemos que maravilhoso, né? Ele já volvendo atrás de sua carreira de extorsão, ele era chefe dos publicanos, né? E ele viu como as consequências do pecado são amargas e difícil, então, agora, até mesmo as pessoas não acreditarem na boa intenção dele, olharem ele ainda com suspeita, desconfiança, e diz então que ele tinha esse desejo, né, que ele achava que não queria se cumprir possivelmente, de contemplar de fato a Jesus, ter esse encontro. Parágrafo seguinte diz assim: estavam apanhadas ruas e Zaqueu, que era de pequena estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhe queria abrir caminho. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, chegou a uma copada figueira à beira da estrada, e o rico cobrador de imposto subiu, sentando-se entre os galhos, de modo a poder ver o cortejo a passar embaixo. Diz que a multidão aproxima-se, vai passando, e Zaqueu investiga com ansioso olhar em busca da figura que almejava ver. Então, essa cena que é bem descrita também na Bíblia, né? Dele, devido à pequena estatura, correr para cima de uma árvore, para assim poder pelo menos contemplar a Cristo. Diz a continuação: por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca. Os de diante e os de trás detêm-se, e alguém cujo olhar parecia ler a alma, ergue os olhos para a figueira. Quase duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que emoção aquele homem não ficou. Nós vemos aqui, então, quantas vezes vemos relatos de Jesus com aquela multidão e ele tendo que discernir aquele que necessitava do seu auxílio. Já foi comentado nessa manhã aquela mulher, né, que tocou em Jesus para receber a cura e saiu poder de si.
e em meio a todos aqueles toques, ele discerniu aquele toque da fé. Aqui, então, em meio da turba, Cristo distinguiu um coração anelante de mudança de vida. E aqui fala que ele, então, para toda aquele cortejo em volta dele, para então dirigir uma palavra a Zaqueu. Diz a continuação: a multidão abre alas, e Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para a sua residência. Mas os rabinos contemplam isso de semblante carregado, murmurando descontentes e zombeteiros que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ficou abismado num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele tão indigno. Então o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de achar-lhe descerraram os lábios. Resolveu fazer pública sua confissão e arrependimento. Antes de lermos a continuação, queria destacar aqui o fato de prontamente, então, Zaqueu pôs-se a guiar Cristo para a sua residência e começaram esse trajeto para a casa de Zaqueu. E que não venhamos a ser, irmãos, como esses rabinos, que não discerniram nada daquilo. Eles estavam sempre prontos para enxergar algum erro da parte de Jesus, com semblante carregado, discerniram aquilo de maneira leviana. E aí vemos então Zaqueu diante daquele pequeno ato da parte de Cristo, mas tão simbólico, né? Ele resolve fazer uma confissão pública do seu arrependimento. Era necessário tal postura. Diz a continuação agora o seguinte: em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. A continuação, Ellen White relata: quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os discípulos de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem poderá, pois, salvar-se? Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. É maravilhoso essa colocação, essa referência à experiência do jovem rico, e a dificuldade dele foi que ele confiava nas riquezas. Não era o ato em si de ser rico simplesmente, é o amor ao dinheiro. E é importante nós lembrarmos da experiência de outros grandes homens, como Nicodemos, José de Arimateia, que eram homens abastados, mas que no fim da vida, devido ao auxílio aos pobres e ao avançamento da causa de Deus, terminaram a sua carreira cristã pobres. Não terminaram a carreira cristã ricos como eram antes, mas doaram os seus meios para o avançamento da causa de Deus. E aqui diz, então, que aquilo que pode parecer impossível aos nossos olhos, são possíveis a Deus. E o exemplo da conversão de Zaqueu estava sendo dado a todos agora. Um rico pode entrar no reino de Deus. Ellen White diz ainda, na continuação para nós, o seguinte:
Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado. Submetera-se à convicção do Espírito Santo e começara a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor havia muito, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe dará o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Está lá em Levíticos 25, 35 a 37 e também o verso 17. Essas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo, quando envolto na coluna de nuvem. E a primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar compaixão para com o pobre e o sofredor. Então, maravilhoso, vemos aqui, mais uma vez, essa preocupação da parte dele. Mas eu queria dizer, então, em relação a essa necessidade de restituição, é algo que em toda a Bíblia é apresentado essa necessidade, e eu queria pausar um pouco a nossa narrativa do desejado para ler um texto que está no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 339, onde Ellen White, numa mensagem dirigida ao irmão em sua época, ela diz o seguinte: Zaqueu disse, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, 8. Você poderia ao menos esforçar-se por corrigir seus atos de injustiça com os semelhantes. Não pode acertar todos os casos, pois alguns a quem prejudicou jazem agora na sepultura e o débito está registrado em seu nome. Aqui o melhor que o irmão tem a fazer é trazer uma oferta pelo pecado ao altar do Senhor. Ele o aceitará e perdoará. Mas onde puder, deve fazer reparação aos que foram lesados. A orientação é muito clara, diz então que tem que haver a reparação dos lesados e, se não for possível, situações de uma vida pregressa de crime, o que quer que seja, aqui diz então que essa pessoa deve, em último caso, trazer uma oferta pelo pecado ao altar do Senhor. Dessa maneira, então, estaria restituindo. Vamos voltar, então, à leitura do desejado que estávamos fazendo. E aqui nós vamos ver o que ocorria entre os publicanos. Ellen White relata o seguinte: havia entre os publicanos um convênio, de modo que podiam oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão, praticavam o que se tornara costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam eram culpados de se enriquecer por meios desonestos sobre o manto de seu sagrado ofício. Mas tão depressa se submeteu o publicano à influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo o proceder contrário à integridade. Então, aqui Ellen White relata, que mesmo sacerdotes e rabinos estavam envolvidos em práticas financeiras desonestas. E em relação aos publicanos, uma formação do que hoje muitas vezes chamamos de cartéis, onde é colocado o mesmo valor. Então, não havia, então, por parte de todos os publicanos essa extorsão,
era mais do que Roma pedia de impostos. Eles extorquiam o povo muito além disso. E aqui nós vemos uma atitude que era geral. E Zaqueu era um dos chefes dos publicanos. É inevitável nós pensarmos em nossos dias o que ocorre no mundo político de hoje e vermos então uma prática generalizada de corrupção, de combinações entre si. Nós vemos uma prática semelhante da parte desses publicanos relatados. E aí, apesar da normalidade que havia naquele mundo dos publicanos, e hoje nós vemos no mundo político, não deixa nada disso de ser pecado. E deve haver arrependimento em relação a tudo isso. Aqui na continuação agora, Ellen White vai nos trazer a aplicação espiritual maravilhosa. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade e integridade para com Deus é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. De maneira muito clara, vemos a necessidade de santificação para aquele que se entrega a Cristo numa nova vida, uma nova prática. Ellen White diz: o cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda pessoa convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade fazendo restituição. O Senhor diz: restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Aqui, então, a importância do cristão ter em mente a estrita honestidade em tudo. É algo muito sério diante de Deus. Vemos agora Ellen White dizer que se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém num negócio, ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, se posto em justo e sábio emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. Zaqueu se preocupou, em não simplesmente restituir o que tinha tomado, mas a mais. E aqui vemos que mesmo se estivermos sobre o amparo da lei, não importa, a desonestidade não deve fazer parte da vida do cristão. Diz mais, a Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos das sinagogas pelo desprezo dos rabis e adoradores. Mas agora
como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reuniram-se em seu próprio lar, em torno do Divino Mestre, e ouviram por si mesmos as palavras da vida. Que privilégio tiveram de receber o nosso Mestre, o nosso Salvador e Deus, na própria casa, serem instruídos. E agora, o último parágrafo, Ellen White conclui o seu capítulo dizendo: é quando se recebe Cristo como Salvador pessoal que sobrevém salvação à alma. Naquele momento em que a pessoa recebe, aceita Cristo, sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de pecador, murmuraram contra Cristo por se hospedar sobre seu teto. Mas o Senhor reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Que maravilhoso, né? Jesus, então, depois de Zaqueu publicamente confessar o seu pecado e a sua decisão, Jesus chamou ele de filho de Abraão. Restituiu ele no corpo da fé. Ele que era excluído com sua família de participar das sinagogas. Então é maravilhoso, irmãos, eu fico emocionado de ler um relato tão belo, tão inspirativo para todos nós. E diante disso tudo, fica a orientação dos irmãos, né? Isso é um pequeno trecho que lemos desse livro maravilhoso. Não precisam ler no primeiro capítulo, peguem um dia o desejado, abram num capítulo do seu interesse e leiam esse capítulo na íntegra. Sejam movidos dessa atmosfera do céu. É algo maravilhoso que venha fortificar nossa fé. E se em alguma coisa nos reconhecemos no dia de hoje em falta, possamos fazer, então, um compromisso diante de Deus ou diante das pessoas também, se foi algo público, e possamos, então, andar em novidade de vida. Essas experiências nos revelam, né? Se houve esperança para Davi, apesar dos seus pecados hediondos, se houve esperança para Zaqueu, aquele que parece que estava inacessível, até de alguém fazer um trabalho em favor dele. Então, para aqueles que estão nessa condição, para aqueles que estejam numa condição boa também, se julguem bem, cuidem para com o outro extremo. Que não venhamos a viver numa vida de práticas pecaminosas, como era o caso de muitos publicanos e outros párias da sociedade que Jesus procurou dar dignidade pessoal a cada um deles, seja do outro lado, que tenhamos um bom nome, sejamos respeitáveis na sociedade, mas que de repente nós tenhamos em nosso interior a necessidade de uma transformação, que ela possa atingir o nosso interior e assim se manifestar exteriormente em boas obras, que também no corpo de Cristo, a igreja, possa haver sempre o estímulo às boas obras. É esse o meu desejo e oração nessa manhã, que a graça de Cristo esteja com cada um dos irmãos e aqueles que nos estão ouvindo nessa manhã, que possam ser movidos dessa decisão de aceitar a Cristo e começar uma vida em santidade. Amém. Como Zaqueu, eu
Pai querido, estamos diante de Ti, gratos por todas as bênçãos, oportunidades que tem derramado em nossas vidas pelo conhecimento das santas verdades. Esteja com o seu povo, espalhado por essa terra, abençoando a cada um deles. Esteja com os pedidos de oração que têm vindo até nós, segundo a multidão de tuas misericórdias. Queira, segundo a tua vontade, fazer o melhor por cada um, por cada família que pede em sua necessidade. Que, diante das aflições, diante das provas, haja um refinamento do nosso caráter. Que possamos, desse modo, estarmos sendo preparados para a nossa pátria celestial. Tudo isso lhe rogamos, sabendo que de nada somos merecedores, que os nossos pecados não venham fazer separação entre nós e Ti. Queira estar conosco nesse dia, que não venhamos tropeçar no Teu mandamento e que seja, então, para a Tua honra e Tua glória a nossa vida como instrumentos em Tuas mãos. Tudo isso lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.